Quando o último episódio de Hora de Aventura foi ao ar, no dia 3 de setembro de 2018, algo muito importante aconteceu. Algo muito importante para além daquela última batalha épica. Foi nesse episódio, em meio à batalha final, que um beijo determinou um romance que até então era apenas insinuado. Nesse episódio, a princesa Jujuba e a vampira Marceline se assumem como um casal para todo o planeta e para todo sempre. A decisão de deixar esse marco apenas para o último episódio de uma série que tem 283 episódios pode até parecer assim meio tímida, mas ela funciona como um clímax perfeito para a relação entre essas duas personagens. Mas essa história se encerra ou apenas começa aí, hein? Pois é, o beijo da Jujuba e Marceline, para nós espectadores, pode soar como um beijo de despedida, mas para elas, que são personagens numa história que se estende para além do fim, pode ter sido só o começo. O produtor executivo da série, o Adam Muto, contou como esse momento tão singelo foi parar no episódio final de um dos maiores desenhos dessa geração. Ele disse: Sim, teve muita conversa sobre isso, mas coube à artista de storyboard Hannah Nistronti decidir o que fazer. O beijo, na verdade, não estava no esboço quando foi enviado para ela. Não dizia que elas se beijavam, dizia apenas que elas tinham um momento. Foi então que Hannah enviou uma pequena nota que dizia: "Vamos lá", com um grande ponto de exclamação. Foi apenas essa nota e eu não pude discutir com isso. Esse beijo não foi de graça e também não veio do nada. Você não precisa ser um fã fervoroso da série para saber que sempre houve uma história não contada e mal resolvida entre Marceline e Jujuba. Pode ser um romance antigo, pode ser uma atração que não deu certo, só não pode não ser. Tem alguma coisa ali. Sempre existiu uma grande tensão entre essas duas personagens. Algo que nunca foi explicitamente dito em nenhum episódio, mas que sempre era insinuado no subtexto. O que era mostrado pra gente é que a Jujuba e a Marceline sofreram uma série de desencontros durante as suas trajetórias. A Jujuba escolheu suas responsabilidades como governante do Reino Doce, ao invés de viver o seu amor com a Marceline, o que deixou a Marceline muito ressentida e também amargurada. Nenhuma das duas soube lidar com esse relacionamento que se mostrava cada vez mais conturbado e insustentável. E mais ou menos pelo meio da história, ainda tinha o Finn, o herói do desenho que nutria uma paixão assim platônica pela princesa. E se a gente colocar esses personagens num lugar comum, o destino deles seria facilmente traçado. Finn, o corajoso herói, o mocinho apaixonado pela bela princesa no seu castelo. A mesma história de sempre. O caminho óbvio numa história assim seria dar a esses dois um final romântico. Mas sorte a nossa que na equipe de Hora de Aventura havia uma roteirista disposta a quebrar os padrões. É no episódio What Was Missing que a gente tem o primeiro contato com essa subtrama romântica aí da Jujuba e da Marceline. Esse episódio vem na terceira temporada, que é de 2011. Ali a gente vê a Marceline ressentida com a princesa Jujuba por alguma coisa que a gente não sabe bem o que é, porque a série ainda não contou pra gente. É dentro desse contexto que a Marceline é forçada a cantar uma canção que demonstre seus verdadeiros sentimentos. Aí ela canta uma música cheia de sentimentos de mágoa justamente para a princesa Jujuba. Marceline, that's too distasteful. Oh, you don't like that? Or do you just not like me? Esse episódio termina com a revelação de que a princesa ainda guarda uma camiseta velha que a Marceline deu para ela. E esse é o seu item mais pessoal, porque ela carrega o peso dessa grande história de amor não contada. E tanto esse episódio quanto a música, que é chamada de I'm Just Your Problem, ou Eu Sou o Seu Problema, tudo isso foi escrito pela mesma pessoa, pela maravilhosa Rebecca Sugar. E é nela que a gente queria chegar. Ainda sobre o beijo final, o Adam Muto também disse o seguinte, hein? O beijo entre Marceline e Jujuba tem sido uma conversa constante e não estava na proposta original de Hora de Aventura. Esse foi um relacionamento que se desenvolveu ao longo do tempo. O Adam Muto entrega o crédito dessa relação a Rebecca Sugar. Foi ela que construiu e nutriu a conexão entre as duas personagens desde sempre.
Embora Rebecca Sugar não tenha participado diretamente das decisões do episódio Come Along With Me, que é o episódio onde a Marceline e a Jujuba se beijam pela primeira vez, ela com certeza é a responsável por esse relacionamento, e foi ela que construiu toda a base e o contexto para que esse momento viesse a acontecer, quase que inevitavelmente. A Rebecca plantou uma sementinha de amor há 8 anos atrás. E aí, agora, vemos os belos frutos que isso gerou. São frutos que desde 2011 transcenderam a Terra de U e influenciaram uma série de outros personagens em outros universos e produções, como é o caso dos policiais de Gravity Falls. E aquele beijo lá em Star vs As Forças do Mal. E, claro, na produção 100% autoral da Rebecca Sugar, Steven Universe de 2013. Mas por que essa autora levanta tanto essa bola e faz tanta questão de quebrar tabus em desenhos feitos para crianças? Bom, essa aí é uma pergunta que é melhor deixar que ela mesma responda. It feels very natural for us to be telling the story we're telling. I think for a lot of us on the team, we're writing about ourselves and our friends and our family, and a lot of us are not straight, are not white, are not gender normative, so it feels very natural to write about our childhoods as we experienced them and to write about a show that we wish we could have seen when we were younger but we didn't get to see. So I suppose that it breaks taboos just to talk about the fact that we were children, but it feels very natural to us. We know that we were children because we were, and we know that we loved cartoons because we did, and we know that we always wanted to make them. And when we do, it looks like this. E sim, Hora de Aventura, o tema foi abordado de uma forma meio tímida. No Steven Universe, a Rebecca não quer e nem precisa mais ser tão contida e dá rodeios para falar dessa questão. E isso é incrível. É incrível porque significa que de lá de 2011, quando What Was Missing foi ao ar, até hoje em dia, em 2019, a gente evoluiu muito em tratar dessas questões de maneira mais natural, mais apaixonada até nas animações. E a gente evoluiu muito em incluir histórias que abracem as pessoas que mais precisam se sentir abraçadas. Porque muitas vezes é esse carinho e essa compreensão de um desenho animado que vai confortar e acolher as pessoas que se sentem representadas nesse contexto, carinho e compreensão, que nem sempre elas vão encontrar na vida real, com seus pais, familiares ou quem seja. E é por isso que essa onda de amor e representatividade é tão importante. É tão histórica e muito, muito bem-vinda. E a gente sabe quem foi a porta-bandeira dessa revolução aí, hein? O episódio final de Hora de Aventura foi um marco histórico para as animações e para o jeito de se contar uma história. Marceline e Jujuba não se beijam em um momento de paz, muito pelo contrário, elas se beijam em meio à maior guerra externa que elas já enfrentaram na vida. E ao encarar essa guerra, elas decidem acabar com a guerra interna que ambas estavam passando por todo aquele tempo. O beijo da Marceline e da Jujuba empodera as duas personagens e reflete a batalha e a luta que várias pessoas precisam passar todos os dias. Uma batalha interna e externa para que elas possam simplesmente existir e demonstrar afeto. Esse beijo se transforma em arma e fortalece ainda mais duas personagens que já eram extremamente fortes, deixando elas prontas para qualquer desafio. Porque agora elas estão juntas e o pior já passou. No capítulo final de Hora de Aventura, a gente vê que o vilão nunca foi o escandaloso Rei Gelado. O vilão é o mal, essa coisa meio indefinida. O mal sempre foi o vilão e para derrotá-lo é necessário que o bem se manifeste. Só que o bem não se manifesta pelas mesmas vias do mal. O bem, quando se materializa, ele não vira violência, monstro de cara feia e sofrimento. Não, o bem, quando ele se materializa, ele vira música, ele vira carinho e ele vira beijo. Isso é o bem, bem materializado. E isso é amor. E se é amor, a gente é a favor. Conheça o Mov Show, canal do UOL que, entre outras atrações, tem o Meteoro por trás da cena. É a gente falando sobre cultura pop, ciência e filosofia em mais um lugarzinho dessa internet. Toda sexta-feira. Você pode ver, mas só se você quiser.
vídeo que você acabou de ver teve roteiro do Mike Bolseiro e a edição ficou por conta do Felipe Brito. Se você quiser fazer parte do Meteoro, se você quiser trabalhar com a gente, manda um e-mail com o seu portfólio, com a sua produção lá pra gente. O Meteoro nasceu para ser um coletivo dedicado a uma coisa chamada comunicação não violenta. Você pode fazer parte, mas só se você quiser. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Everlon e também da Eviane. Eviane, a mensagem que segue é do Everlon e é pra você, diz ele. Obrigado por essa amizade radiante, cheia de essência e felicidade nas conversas de longas horas em dias estranhos, onde não se tem vontade de cantar uma bela canção. Te conhecer me fez me apaixonar mais pelo que eu já sou, e retribuir esse carinho é o mínimo que eu posso fazer para lhe agradecer por ser minha amiga. E como diria o poeta, continuemos na trilha cheia de amores, valores e cores, e se o jardim está florido, vamos plantar mais flores. Valeu, gente, beijo!